Uma vez passei uma noite na cadeia. Eu sei que todo mundo diz isso, mas eu não fiz nada. Fui atacado por um segurança de uma boate na minha cidade natal, porque uma garota com quem eu tinha histórico estava lá, e teve a audácia de mentir para o segurança dizendo que eu estava tocando nela e nas amigas dela de maneira inadequada, quando eu nem sequer havia falado com elas. O segurança veio e colocou as mãos em mim, começando a me empurrar para fora da boate. E, honestamente, eu reagi e o empurrei de volta no meu estado de embriaguez. E claro, havia policiais do lado de fora do bar e, entre um cara bêbado e um segurança de boate, com quem você acha que eles iriam ficar? Bem, acabei algemado no banco de trás de um carro de polícia e fui escoltado para a cadeia, onde passei a noite. Tudo o que havia na cela era uma barra de madeira para sentar e outro cara comigo. Ele perguntou pelo que eu estava lá e eu disse a ele que era por nada. Dei uma olhada no cara e sabia que não pertencia àquele lugar. Ele tinha tatuagens no rosto, estava faltando um dente da frente e tinha aquela expressão que dizia: "Não mexa comigo ou eu vou acabar com você". Não queria provocá-lo, então apenas tentei conversar com ele quando ele falava comigo. Em um momento, acabei desabafando um pouco com ele por causa da minha raiva com a situação e precisava desabafar. Durante esse tempo, contei a ele algumas informações delicadas, como de onde eu era, que definitivamente é o lado mais agradável da cidade. Eu disse a ele que tinha pessoas em casa naquela noite, já que meus pais estavam fora e todos nós nos encontramos antes de ir para a boate. Basicamente, contei a ele toda a história da noite. Como eu estava bêbado, queria apenas tentar dormir, mas ele continuava falando comigo e estava ficando irritante. Eventualmente, acho que ele percebeu e se calou. Na manhã seguinte, tivemos que ir ao tribunal porque sim, infelizmente fui acusado de agressão e invasão de propriedade. 2 acusações falsas. Meu companheiro de cela também tinha que ir. Eu vi o juiz antes dele, porém, ele estava entre os outros réus na parte de trás do tribunal ouvindo minhas acusações. Fui liberado com uma data futura para o julgamento marcada. Um pesadelo completo. Mas aquela noite, quando eu estava em casa e todas as janelas estavam abertas, então eu ouvia tudo de fora. Comecei a ouvir passos circulando a casa. Múltiplos conjuntos de passos. Comecei a fechar todas as minhas janelas, uma por uma no primeiro andar. Então cheguei à porta dos fundos, que é uma porta de vidro deslizante com vista para o deck. Curiosamente, acendi a luz do deck e imediatamente 2 caras correram da luz para a escuridão. Reconheci um deles como meu companheiro de cela. Fechei a persiana da porta e continuei fechando o resto das janelas. Não conseguia acreditar que ele me encontrou. Mas obviamente ele estava lá para roubar nossa casa às cegas, depois que eu disse a ele como meus pais estavam fora. Ele deve ter visto sinais de dólar quando eu contei a ele de que lado da cidade eu estava, e ele provavelmente ouviu meu nome sendo chamado no tribunal, e uma simples busca no Google pelo meu nome, simples revelou meu endereço. Os 2 caras foram embora, acredito, porque não os ouvi pelo resto da noite. Nunca contei aos meus pais que fui preso, e por causa disso, nunca contei a eles como meu companheiro de cela quase veio e roubou nossa casa. Isso aconteceu recentemente comigo e não sei como me sentir além de estar assustada. Não sou uma pessoa espiritual, mas estive saindo, de forma inconsistente, com um rapaz chamado Spencer, que conheci através de um colega de trabalho durante uma noite em um bar. Acabamos nos dando bem e finalmente o apresentei à minha família. Enquanto meus pais estavam indiferentes a ele, meus avós especialmente não gostaram dele. Eles disseram que viam algo ruim nele, que ele não parecia uma boa pessoa. Minha avó, especialmente, persistiu nessa opinião, não apenas depois de um encontro, mas depois de eu ter trazido ele várias vezes e todos poderem formar uma boa ideia sobre ele. E honestamente, comecei a ver o que eles queriam dizer, porque Spencer e eu brigávamos constantemente, e ele perdia a paciência comigo com facilidade. Por causa disso, nós terminávamos e voltávamos várias vezes. Houve uma noite em que senti que ele estava prestes a levantar as mãos para mim. Mas ele se conteve e depois se acalmou. Foi quando eu disse que estava acabado e terminei tudo, ou pelo menos pensei que tinha terminado.
Minha avó ficou especialmente feliz e disse que eu poderia encontrar alguém muito melhor. Ela sempre falava sobre eu encontrar um bom rapaz italiano de uma boa família. Não muito tempo depois disso, minha avó morreu de um ataque cardíaco. Durante meu luto, pendurei uma foto dela na parede do meu quarto para homenageá-la. Isso foi há apenas um mês. Tive um mês horrível e, por fraqueza, quando Spencer entrou em contato comigo 2 semanas atrás, eu respondi e voltamos a nos ver todas as noites dessas 2 últimas semanas. Eu realmente pensei que ele tinha mudado porque não brigamos uma única vez e eu me sentia segura ao seu lado. Bem, há apenas alguns dias, Spencer e eu concordamos em tornar nosso relacionamento oficial. Naquela noite, acordei com um estrondo no meu quarto. Entrei em pânico e acendi o abajur. E demorou um momento para perceber que a foto da minha avó não estava mais na parede. Levantei e vi que a moldura tinha caído no chão e quebrado. A moldura da foto da minha avó havia caído e quebrado na noite em que concordei em namorar Spencer. Segurei a moldura nas mãos, com o coração na garganta e o corpo todo tremendo. Liguei para Spencer no dia seguinte e disse a ele que deveríamos seguir caminhos separados por um tempo, já que minha cabeça não estava no lugar certo. Ele explodiu de raiva ao telefone, e aquela ligação provou que minha avó estava certa sobre ele. Mas a moldura caindo e quebrando, o que poderia ter causado isso? Não havia corrente de ar no quarto. Mesmo imaginando que de alguma forma fosse um sinal da minha avó, você percebe como isso é assustador? Eu levei meu Jeep em uma viagem para o Colorado para fazer off-roading na selva. Estava explorando várias trilhas nos Red Feather Lakes e terminei a noite na trilha Dead Man's Road. Era uma trilha um tanto desafiadora, mas a paisagem era incomparável. Eu levei um saco de dormir e planejei dormir no banco traseiro do meu Jeep com os bancos traseiros abaixados. Estacionei um pouco fora da trilha, apenas por precaução, caso outros motoristas noturnos passassem por lá, embora isso fosse muito improvável. Algumas pessoas podem me chamar de estranho por gostar de fazer off-roading sozinho e acampar sozinho, mas sempre gostei de fazer as coisas solo. Usei a palavra acampar porque considero isso apenas acampar com luxo. Em vez de estar em uma tenda, estou no banco traseiro do meu Jeep no meio da floresta. Comi algumas barras de proteína e outros lanches que trouxe como meu pequeno jantar, então preparei meu saco de dormir no banco traseiro. Para quem está se perguntando se eu estava fazendo isso no escuro, eu tinha a barra de LED do meu Jeep ligada, que basicamente iluminava toda a área ao redor muito bem. Então, finalmente entrei no saco de dormir, e estaria mentindo se dissesse que é confortável dormir lá atrás. É o preço a pagar pelo off-roading ao nascer do sol para mim. Tinha todas as janelas fechadas para evitar que insetos entrassem, mas ainda podia ouvir tudo lá fora. E então aconteceu. Ouvi uma voz vindo da floresta, seguida por uma risada curta e alta. Considerando o quão fundo na trilha eu estava, não havia como alguém estar apenas andando por lá, não naquela escuridão total. Olhei pelas janelas esperando ver faróis ou luzes traseiras em algum lugar, mas nada. Então ouvi a voz novamente, muito mais clara. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher no início. Estava tremendo agora, porém, era claro que havia alguém lá fora. Embora estivesse ouvindo uma voz, ainda não sabia o que estava sendo dito. Então fiquei lá, esperando ouvir novamente, morrendo de medo. Por um tempo, apenas grilos então, muito mais perto agora, ouvi numa voz clara, pertencente a uma mulher ou a um jovem menino. Olá, eu vejo você aí. Agora eu estava pronto para vomitar. Queria me mover para o assento do motorista e dirigir, mas estava com muito medo de me mexer. Sentia que se apenas ficasse deitado, quem estava lá fora não me veria. Sei que não faz sentido, mas não se mover era minha maneira de me agarrar à esperança de que isso não estivesse realmente acontecendo. Então, houve um estrondo alto no meu vidro traseiro, e eu pulei e praticamente mergulhei sobre os 2 bancos da frente, entrei no assento do motorista e comecei o carro, dirigindo o mais rápido que podia pela trilha, com medo de que estivessem correndo atrás de mim porque só podia ir tão rápido no terreno rochoso. Estava com medo de olhar no retrovisor, mas quando olhei, não vi ninguém através do brilho vermelho das minhas luzes traseiras. Foi um pesadelo. Estava cansado,
mas dirigi o resto da trilha até voltar ao asfalto, e depois dirigi por quilômetros até encontrar um motel. Algumas pessoas me perguntaram se não poderia ser alguém perdido que precisava de ajuda, e eu digo que não. Ninguém está lá fora naquela escuridão total, rindo sem uma lanterna tão fundo em uma trilha, e eles não bateriam no meu para-brisa apenas uma vez assim, se não estivessem tentando me assustar. As pessoas são perturbadas, sempre fique atento e alerta ao seu redor. Eu tinha apenas 9 anos quando isso aconteceu. Eu estava dormindo na casa da minha avó durante o fim de semana, o que eu fazia frequentemente quando era pequeno. Era um dia tempestuoso lá fora, e minha avó tinha saído para a mercearia próxima para pegar ingredientes para o jantar. Eu estava na sala assistindo Bob Esponja quando o telefone tocou. Obviamente não havia razão para eu atender o telefone, mas você sabe, eu era uma criança com uma mente de criança. Não há como explicar qualquer decisão feita. Fui até a cozinha e atendi o telefone. Depois que minha voz infantil disse "alô" ao telefone, a voz de um homem do outro lado perguntou se ele poderia falar com o adulto da casa. Eu disse que ela não estava em casa, e a voz respondeu: "Então você está sozinho agora?" Lembro-me de ter pausado por um segundo e então disse: "Sim." Mesmo na minha idade, eu sabia, depois que ele perguntou isso, que provavelmente não tinha sido uma boa ideia atender o telefone. A pessoa do outro lado então perguntou se o endereço atual que ele tinha em arquivo estava correto, mas eu não respondi. Apenas desliguei o telefone e agora estava nervoso. Eu estava preocupado que poderia ter causado problemas para minha avó. No entanto, voltei para a sala e continuei assistindo Bob Esponja. Cerca de 20 minutos depois ou mais, houve uma batida frenética na porta. Eu silenciei a TV e escutei. Junto com as batidas, alguém do outro lado gritava: "Por favor, ajude!" Era um homem. Fui sorrateiramente até a borda da parede, onde a abertura para a porta da frente estava, para dar uma espiada e ver se via alguém do outro lado da porta através do vidro no topo da porta. Isso foi um erro porque eu vi e eles me viram também. O homem do outro lado da porta disse imediatamente: "Menino, por favor, abra a porta, estou muito machucado." Corri para o canto da sala, perto da janela, e fechei as cortinas para poder me esconder atrás do sofá. Eu estava tão assustado. Não havia celulares naquela época, então eu não podia ligar para minha avó. O homem continuou batendo na porta, seus pedidos de ajuda soando mais irritados e seus golpes ficando mais altos e frequentes. Então as batidas na porta pararam e ele começou a bater na janela bem ao meu lado. O cara assustador começou a dizer coisas como: "Eu não vou te machucar e, por favor, estou sangrando muito." Eu comecei a chorar no canto, ainda escondido atrás do sofá. As batidas finalmente pararam e, depois de 1 minuto, corri para o quarto da minha avó e tranquei a porta. Deitei na cama dela, coberto apenas com a cabeça de fora. A chuva batendo no peitoril da janela e o trovão distante eram estranhamente calmantes, pelo menos por um pouco. O homem do outro lado apareceu em uma das janelas e começou a tentar abri-la. Graças a Deus, todas as janelas estavam trancadas. Agora eu me escondi completamente debaixo das cobertas e não acho que ele tenha me visto lá dentro. Esta foi a última vez que vi ou ouvi aquele homem. 20 minutos depois, ouvi minha avó entrar pela porta da frente. Corri para os braços dela chorando e me desculpando e contei tudo a ela. Ela, claro, chamou a polícia. E quando os policiais precisaram que eu desse detalhes, minha avó me chamou para a sala e respondi às perguntas deles. Então ela me mandou de volta para o quarto de hóspedes para assistir TV. Infelizmente, aquele homem nunca foi pego por isso, pelo menos. Minha avó nunca contou aos meus pais e me disse para não contar a eles também, mas ela também nunca mais me deixou sozinho novamente sempre que dormi lá, o que não foi muitas vezes depois disso. Em resumo, eu estava a uma porta destrancada de ser indubitavelmente sequestrado. Sou pai de 2 filhos, de 15 e 10 anos. Minha esposa estava fora de casa na época deste incidente. Eu estava no meu quarto tirando um cochilo no meio do dia. Meu filho mais velho está sempre entrando e saindo o dia todo com seus amigos. Então, quando ouvi a porta da frente sendo aberta e fechada constantemente, não me preocupei.
Mas, eventualmente, quando ouvi a porta da tempestade se fechar pela quarta vez, comecei a ficar irritado e assoviei para ele se acalmar. Comecei a ouvir outros barulhos altos do outro lado do corredor, na direção do quarto do meu filho mais novo, Kate. Imaginei que ele estava brincando com seus brinquedos de luta ou algo assim. Independentemente disso, mesmo com a porta do meu quarto fechada, o barulho começou a ficar demais. Era como um som constante de batidas, como o que Keith poderia estar fazendo. Quando atravessei o corredor até o quarto dele, o ruído ficou mais claro e havia um som literal de batidas na parede. Entrei no quarto dele, a porta já estava aberta. Chamei o nome de Keith com raiva, mas não vi meu filho. Vi um homem adulto de frente para a parede, batendo a cabeça na parede. Havia sangue na parede devido às batidas constantes. O homem me lançou um olhar lateral, sem virar a cabeça toda. Consegui derrubá-lo no chão, e foi então que Keith saiu de debaixo das cobertas onde estava escondido. O homem não reagiu. Começou a gritar coisas psicóticas, provando sua falta de sanidade. Pedi a Keith para pegar o telefone de casa enquanto eu segurava o homem no chão. Depois de ligar para a polícia, fiquei naquela mesma posição por pelo menos 5 minutos antes de eles chegarem. O homem apenas sorria, ria e dizia coisas que não faziam sentido o tempo todo. O homem estava doente ou sob efeito de drogas sérias, ou ambos. Não pressionei por acusações e tenho certeza de que ele foi levado a algum lugar para receber a ajuda de que claramente precisava e para tirá-lo das ruas. Tive muitos terrores noturnos em minha vida e lutei contra vários distúrbios do sono. Honestamente, não consigo nem contar quantas vezes experimentei paralisia do sono. É algo verdadeiramente perturbador. Também acordei várias vezes vendo aranhas e outros insetos gigantes na minha cama, apenas para eles desaparecerem enquanto eu começava a voltar à realidade. Mas as alucinações são sempre tão reais e vívidas que sempre me pego pulando da cama e jogando travesseiros nos insetos inexistentes. E nem me faça começar a falar sobre os pesadelos constantes que tenho. Houve uma semana de escola particularmente estressante, em que estava sobrecarregado de deveres de casa em todas as minhas aulas e estava admitidamente exausto, tanto mental quanto fisicamente. Com metade dos meus trabalhos de casa devidos no dia seguinte, que era sexta-feira, fiquei acordado extremamente tarde numa noite de escola. Tinha que ser por volta das 3 da manhã, e eu tinha que acordar em 3 horas. Quando finalmente terminei todos os meus trabalhos, literalmente desabei na cama e apaguei mais rápido do que me lembro. E aquela noite, estava tendo um sonho ruim novamente. O melhor que posso descrever este sonho estranho. Por algum motivo, estava em um prédio linear do qual estava tentando escapar, e em cada sala que passava, encontrava doces como se fosse uma atração de Halloween. Mas no sonho, eu estava fugindo de algo, e o algo de que estava fugindo continuava rindo. Era uma risada de criança, e soava como se viesse de todos os lugares. O que me acordou foi quando cheguei ao que presumi ser a porta final do prédio. A risada estava mais alta agora, e quando abri a porta, acordei na minha cama. Não conseguia me mexer. Estava acontecendo novamente. Então houve uma risada do meio do quarto. Movi meus olhos para focar no centro do quarto. Havia 4 pessoas paradas no centro do quarto. Parecia uma família. Um homem alto e uma mulher, e então um menino e uma menina pequenos. Todos estavam de mãos dadas e todos estavam rindo, olhando para mim com sorrisos gigantes em seus rostos, de maneira impossivelmente ampla. E enquanto sentia essa pressão apertada no peito, o que é comum na paralisia do sono, comecei a sentir como se eles estivessem ficando maiores, ou apenas se aproximando, como se estivessem flutuando em minha direção. Quando meu corpo finalmente permitiu, joguei os lençóis para longe de mim e joguei meus travesseiros no meio do quarto e gritei. Mas os travesseiros não acertaram nada, pois as 4 figuras haviam desaparecido e o riso horrível havia parado. Nunca tinha experimentado uma alucinação como essa e já tive paralisia do sono muitas vezes. Tive que ver meu médico no dia seguinte, que me receitou uma nova medicação. Desde então, ainda tive minha cota de terrores noturnos, mas nada nem perto disso.
Eu estava apenas com 9 anos quando isso aconteceu. Estava dormindo na casa da minha avó durante o fim de semana, o que fazia com frequência quando era pequeno. Era um dia tempestuoso, e minha avó tinha saído para a mercearia próxima para comprar ingredientes para o jantar. Eu estava na sala assistindo SpongeBob quando o telefone tocou. Obviamente, não havia razão para eu atender o telefone, mas você sabe, eu era uma criança com uma mente infantil. Não há como explicar decisões tomadas naquela idade. Fui até a cozinha e atendi o telefone. Depois que minha voz infantil disse "Alô?", a voz de um homem do outro lado perguntou se ele poderia falar com o adulto da casa. Eu disse que ela não estava em casa e a voz respondeu: "Então você está sozinho agora?" Lembrei-me de ter pausado por um segundo antes de responder que sim. Mesmo na minha idade, eu sabia, depois que ele fez essa pergunta, que provavelmente não era uma boa ideia ter atendido ao telefone. A pessoa do outro lado então perguntou se o endereço atual que ele tinha em arquivo estava correto, mas eu não respondi isso. Apenas desliguei o telefone e agora estava nervoso. Estava preocupado que poderia ter colocado minha avó em apuros. No entanto, voltei para a sala e continuei assistindo SpongeBob. Cerca de 20 minutos depois, houve uma batida frenética na porta. Eu silenciei a TV e escutei. Junto com as batidas, alguém do outro lado gritava: "Por favor, ajude!" Era um homem. Fui sorrateiramente até a borda da parede, onde a abertura para a porta da frente estava, para espiar e ver se via alguém do outro lado da porta, através do vidro no topo da porta. Foi um erro, porque eu vi, e eles me viram também. O homem do outro lado da porta disse imediatamente: "Menino, por favor, abra a porta. Estou muito machucado." Corri para o canto da sala, perto da janela, e fechei as cortinas para poder me esconder atrás do sofá. Eu estava tão assustado. Não havia celulares naquela época, então eu não podia ligar para minha avó. O homem continuou batendo na porta, seus pedidos de ajuda se tornando mais irritados e seus golpes ficando mais altos e frequentes. Então, as batidas na porta pararam e ele começou a bater na janela bem ao meu lado. O homem assustador começou a dizer coisas como: "Eu não vou te machucar" e "Por favor, estou sangrando muito." Comecei a chorar no canto, ainda escondido atrás do sofá. As batidas finalmente pararam e depois de 1 minuto, corri para o quarto da minha avó e tranquei a porta. Deitei na cama dela, coberto apenas com a cabeça de fora. A chuva batendo no peitoril da janela e o trovão distante eram estranhamente calmantes, pelo menos por um pouco. O homem do outro lado apareceu em uma das janelas e começou a tentar abri-la. Graças a Deus, todas as janelas estavam trancadas. Agora eu me escondi completamente debaixo das cobertas e não acho que ele tenha me visto lá dentro. Esta foi a última vez que vi ou ouvi aquele homem. 20 minutos depois, ouvi minha avó entrar pela porta da frente. Corri para os braços dela chorando e me desculpando e contei tudo a ela. Ela, claro, chamou a polícia. E quando os policiais precisaram que eu desse detalhes, minha avó me chamou para a sala e respondi às perguntas deles. Então ela me mandou de volta para o quarto de hóspedes para assistir TV. Infelizmente, aquele homem nunca foi pego por isso, pelo menos. Minha avó nunca contou aos meus pais e me disse para não contar a eles também. Houve um breve período em que vivi sozinho, logo após sair da casa dos meus pais e antes de conhecer minha namorada, que depois veio morar comigo. Eu morava em um pequeno apartamento de 1 quarto no andar de baixo da casa de outra pessoa. Durante esse período, passei muito tempo sozinho, exceto quando estava na escola ou no trabalho, e por isso assistia muitos filmes, especialmente filmes de terror. Mesmo sendo um rapaz de 21 anos na época, ainda ficava um pouco assustado tentando dormir depois de assistir a um filme de terror, especialmente morando sozinho naquele apartamento. Sempre olhava ao redor do quarto e, às vezes, até acendia o abajur ao lado da cama para verificar se estava tudo bem. O inquilino do andar de cima não estava em casa naquela noite, pois seu carro não estava na entrada, então os sons que eu ouvia definitivamente não eram passos ou algo do tipo lá em cima. Eu estava ficando realmente nervoso, porque continuava ouvindo barulhos e, para ser honesto, não conseguia identificar de onde na casa eles vinham.
Levantei-me para ir até a porta do quarto e a abri. Do lado de fora do meu quarto havia um corredor muito estreito, que tinha uma porta para o banheiro e, no final do corredor, abria-se para a sala de estar. No final desse corredor, como numa cena direto do filme que eu tinha assistido há menos de uma hora, havia alguém parado perto da cozinha. A luz da lua entrando pelas janelas do quarto e da sala era suficiente para eu ver uma mulher olhando diretamente para mim. Ela começou a andar para trás, ainda me encarando. Eu não me importei. Ainda gritei e corri de volta para o meu quarto, batendo a porta e trancando-a. Ela não veio correndo até a porta ou algo assim. Em vez disso, ouvi passos correndo até a meia escada para a saída do meu apartamento, e então a porta se fechou com força. Fiquei paralisado de choque por pelo menos 10 minutos antes de me sentir bem o suficiente para pegar meu telefone e sair do quarto para verificar o apartamento. Não demorou muito, pois era um apartamento pequeno e não tinha muitos esconderijos. Estava vazio. Corri para trancar a porta, imaginando quem poderia ter sido e como ela entrou. Não chamei a polícia, não sei dizer porquê, mas no dia seguinte liguei para o proprietário e contei o que aconteceu. Ele ligou para o inquilino do andar de cima e o que descobri me chocou. A mulher que invadiu meu apartamento era uma ex-namorada do homem que morava no andar de cima, uma louca, e depois de encontrar o endereço dele de alguma forma, ela entrou na parte errada da casa, no meu apartamento. O inquilino do andar de cima desceu até minha porta no dia seguinte para se desculpar, mas nunca obtive muitos detalhes dele ou do proprietário. Ainda me pergunto o que aquela mulher estava planejando fazer com ele. Não gosto nada da namorada do meu pai, Kathy. Desde que nossa mãe faleceu em 2019 e ele ficou viúvo, sei que ele tem se sentido solitário e parece disposto a se acomodar com qualquer pessoa, até mesmo com Kathy, apesar dos meus avisos. Eu já a vi fazendo algumas coisas suspeitas pela casa e isso está realmente começando a me preocupar. Vou começar do início. Tenho 2 irmãos, Jake, de 10 anos, e Scotty, de 2 anos. Desde o dia em que ele nos apresentou Kathy, algo em seu sorriso não me agradou. Era largo e exagerado de uma maneira perturbadora. Logo ele começou a trazê-la com mais frequência. E eu nunca realmente gostei dela. Inicialmente por causa de sua personalidade que me parecia estranha. Então, as coisas começaram a acontecer. Ela já está morando conosco há algum tempo e, há algumas semanas, a peguei no armário do meu pai enquanto ele não estava em casa. O cofre do meu pai fica nesse armário, junto com o local onde ele guarda a combinação e outros objetos de valor. Quando ela me viu na porta, sorriu com aquele sorriso irritante e me disse: "Oi, querido. Tudo bem?" Eu não disse nada além de nada. Então ela fechou a porta do armário e eu voltei para o meu quarto. Contei ao meu pai sobre isso, mas ele não pareceu preocupado. Alguns dias depois, enquanto meu pai estava no trabalho, acabei de voltar da escola e estava subindo para o meu quarto quando vi Kathy saindo do quarto do Jake e fechando a porta. Perguntei o que ela estava fazendo lá e ela sorriu, dizendo que estava apenas abrindo a janela porque estava quente dentro de casa. Não respondi e subi para o meu quarto. Quando ouvi ela descer, fui espiar no quarto do Jake para ver se ela realmente tinha aberto a janela. Mas ambas estavam fechadas. Algo estava errado com essa mulher e eu sabia disso. Contei ao meu pai novamente e, em resposta, ele pediu para eu ter paciência com a situação e reconheceu que eu não gostava da Cat. Não me dei ao trabalho de contar ao Jake. 2 dias atrás, quando Jake, meu pai e eu não estávamos em casa e Cat estava cuidando do Scotty, cheguei em casa sem avisar porque queria ver se conseguia pegá-la fazendo algo novamente. Entrei em casa sorrateiramente e fui para o meu quarto. Eventualmente comecei a ouvir Scott chorando de um jeito angustiado lá embaixo e Cat gritando no topo dos pulmões para ele calar a boca. Foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz e acredito que foi a primeira vez que vi suas verdadeiras cores. Desceu correndo para repreendê-la e deixar meu irmão em paz. Ela se assustou e ficou chocada por eu estar em casa e, pela primeira vez, não me deu aquele sorriso assustador. Ela me olhou de forma vazia e foi para o andar de baixo, fechando a porta. Liguei para o meu pai e contei logo em seguida.
E naquela noite meu pai teve uma conversa com ela. Não sei como foi, mas presumo que não tenha sido boa, porque naquela noite acordei no meio da noite com um barulho e vi alguém no meu quarto que rapidamente saiu e fechou a porta. Saí da cama, abri a porta e vi a porta do quarto do meu pai se fechando. Entrei no quarto dele e os dois estavam deitados na cama. Acordei meu pai furiosamente e disse que Kathy estava no meu quarto. Ela negou tudo, dizendo que estava na cama. Não sei se meu pai acreditou em mim, mas ele me disse para voltar para o meu quarto e que conversaria com Kathy. Obedeci e ouvi ele sussurrando enquanto fechava a porta. Voltei para a cama assustado e ainda estou assustado. Quero que ela saia de casa e de nossas vidas. Acho que ela é perigosa. Por que ela estava no meu quarto? Isso está me assustando. Estou preocupado com o bem-estar da minha família e não sei o que podemos fazer. Esta história remonta a alguns anos atrás, quando eu tinha 30 anos. Eu estava em meu condomínio em Fort Lauderdale, na Flórida. O condomínio que ainda possuo fica no segundo andar de um prédio decentemente agradável, que não vou nomear por razões de privacidade. Sempre que vou para lá, é nos meses mais frios do norte, e eu me torno completamente um amante da praia. Felizmente, trabalho remotamente através do meu laptop e telefone, então posso fugir para lá sempre que quiser. Fort Lauderdale é, na maior parte, uma cidade bastante limpa e segura, e a localização específica do meu prédio não é exceção, pelo menos geralmente. Era janeiro, uma noite tardia, passava das 10 horas. Eu estava na minha varanda, com os pés sobre a grade, trabalhando no meu laptop, quando de repente ouvi alguém gritar lá embaixo. A pessoa gritava, "Ei! Ei, você aí em cima!" No início, não me movi, assumindo que quem quer que fosse estava falando com outra pessoa. Não poderiam estar chamando por mim, mas eles insistiram. "Ei, você aí em cima!" Meu coração acelerou porque agora eu sabia que estavam falando comigo. Minha principal questão era por quê. Coloquei o laptop na cadeira e olhei pela grade para o chão abaixo. Havia um cara na frente de um carro no estacionamento olhando para mim, dizendo, "Sim, você." Perguntei o que queria, e ele me disse para descer para que ele pudesse me mostrar algo legal. Observei melhor o cara. Um sujeito de boné virado para trás e camiseta regata. Assumi que era apenas um jovem encrenqueiro tentando me irritar. Então o ignorei e voltei a me sentar. Quando fiz isso, ouvi ele rindo e dizendo, "Vou subir aí e te esfolar vivo, seu idiota." Levantei-me novamente e olhei para ele, que tinha um sorriso sinistro e perturbador no rosto. Percebi que ele parecia mais velho do que eu inicialmente pensava. Não era um garoto. Eu literalmente abri minha boca para gritar algo de volta, mas por alguma razão, desisti. Peguei meu laptop e entrei, fechando a porta de vidro deslizante. Esperava que ele gritasse algumas coisas depois disso, mas não ouvi nada. Por mais desconfortável que isso me fizesse sentir, me senti muito mais seguro estando dentro de casa. Eu atribuí isso apenas a um encontro ocasional com um lunático da Flórida drogado nas ruas. Mas as coisas atingiram outro nível quando o silêncio do quarto foi quebrado por batidas na porta do meu condomínio, acompanhadas de uma voz gritando obscenidades e ameaças contra mim. Era o cara novamente. Os golpes eram tão altos que eu genuinamente me preocupava que ele pudesse arrombar a porta. Tudo o que pude fazer foi gritar que estava chamando a polícia, mas isso não o intimidou. Seus golpes se transformaram em ruídos de corte e esfaqueamento. Isso provavelmente durou cerca de 1 ou 2 minutos, mas pareceu um século, até que ele deu mais uma batida forte e gritou uma última obscenidade antes de ir embora. Eu sabia disso porque verifiquei pelo olho mágico. Liguei para a polícia após o ocorrido, apenas para mostrar e relatar a eles. Do outro lado da porta, havia várias marcas de faca, confirmando que eu realmente ouvi ele esfaqueando-a e confirmando que esse homem tinha uma faca. Eu orei para que ninguém fosse ferido naquela noite. Duvido que ele me conhecesse. Acho que era apenas uma pessoa realmente drogada e louca procurando machucar alguém. Alerta. Isso aconteceu quando eu morava em Hati, no Japão. Eu estava na universidade quando me mudei de Chiba para Tóquio.
Morei em 3 lugares diferentes quando me mudei para Tóquio, e essa experiência aconteceu no segundo apartamento que me mudei. Encontrei um apartamento que gostei. O prédio era bem antigo, mas tinha acabado de ser reformado. A estrutura e o layout do apartamento eram realmente únicos. Então, assim que vi, manifestei meu interesse ao corretor de imóveis. Então, contratei. Eu tinha uma namorada e ela foi morar comigo. Agora, deixe-me explicar o layout daquele apartamento. Ficava no segundo andar do prédio. Foi estranho e legal porque eu tinha minha própria escada pessoal, estava conectado ao meu apartamento. Havia também uma vaga de estacionamento logo abaixo dessa escadaria particular, o que facilitava minha vida. Se você abrisse a porta da frente, veria o banheiro à sua direita e a cozinha no corredor à direita. Há escadas à esquerda e entrada para a sala ao lado dele. Se você subir as escadas, encontrará uma porta que leva ao sótão, e gosto muito do sótão. Logo após a mudança, os acontecimentos estranhos começaram. Minha namorada adorou o lugar tanto quanto eu. Um dia, estávamos sentados na sala, bebendo e assistindo TV. Então, ambos ouvimos o som da maçaneta da porta. Minha namorada entrou instantaneamente em modo de pânico e ficou super assustada. Tentei rir e disse algo como: "Acalme-se. Provavelmente é apenas o vento." Eu estaria mentindo se dissesse que meu coração não estava batendo tão rápido quanto poderia. Eu só estava tentando manter a calma e a compostura. Alguns segundos depois, o som voltou. Desta vez, ela começou a entrar em pânico. Eu disse a ela para esperar lá enquanto eu ia ver de onde vinha o barulho. Saí da sala e fiquei de frente para a porta da frente e vi algo. Eu vi o que estava causando o barulho diante dos meus olhos. A maçaneta da porta da frente se movia para cima e para baixo, como se houvesse alguém do lado de fora tentando abrir a porta para entrar. Quando a maçaneta da porta chacoalhou e a porta se moveu, parecia que havia alguma força real por trás dela. Percebi que a porta não estava trancada, e quando esse pensamento me ocorreu, a porta se abriu. Eu esperava ver alguma pessoa, mas não havia ninguém lá fora. Esse medo específico desapareceu lentamente, e gritei para minha namorada: "Ei, não se preocupe, é apenas o vento lá fora, apenas fazendo barulho." Menti para ela na tentativa de tranquilizá-la, apesar de não haver ninguém atrás daquela porta. Ainda me sentia apavorado. As coisas que não são vistas são as mais assustadoras. Acho que as coisas que desafiam a lógica e a razão são realmente as mais assustadoras. Decidi tentar esquecer isso e seguir em frente, meio que para acabar com meus problemas. Eu fico bêbado facilmente e sempre acabo me sentindo mal, então com toda a certeza em minha mente, era apenas isso. Porém, aquele dia foi muito estranho. Estava sentindo falta de ar com muita frequência. Tipo, era como se eu estivesse olhando através de um filtro amarelo. Tudo tinha um tom amarelado, e algo estava definitivamente errado. Eu senti como se fosse desmaiar ou morrer. Não estou sendo melodramático. As coisas aumentaram muito rapidamente. Fiquei ali sentado em pânico até não aguentar mais. Virei-me para minha namorada e pedi com dificuldade para respirar que ela chamasse uma ambulância. Ela ligou, a ambulância chegou e fui levado ao hospital. Enquanto estava no hospital, fui informado de que eles presumiram ser provavelmente causada por algum tipo de fator estressante. Disseram que meus sintomas já haviam começado a diminuir. Me senti bem, então pedi para sair e chamamos um táxi para nos levar para casa. Bem, eu estava bastante preocupado, e isso nunca tinha acontecido comigo antes. Então liguei para minha mãe para explicar o que tinha acontecido. Vou me desviar por um segundo e falar sobre minha mãe. Ela sempre acreditou que tinha o poder de sentir a presença de espíritos, mas eu não acreditava tanto. Porém, eu não esperava que ela dissesse o que disse. No entanto, ela diz que isso soa como os primeiros sintomas de possessão. Então você precisa ter muito cuidado. Isso realmente me assustou. A falta de ar começou a ser rotineira. Aprendi a administrar um pouco melhor a cada luta, mas decidi que não queria mais morar naquele apartamento. Algo estava terrivelmente errado ali. Tentei sair o mais rápido possível. Minha namorada concordou porque ela também queria ir embora e percebeu que algo estava me afetando. Tentei ficar fora daquele apartamento o máximo que pude. Assim que minhas aulas terminavam, eu tentava encontrar outras coisas para fazer fora para me manter ocupado.
Eu iria jogar nos caça-níqueis de vez em quando. Eu nunca me interessei por caça-níqueis antes e não jogo mais neles. Era um tipo estranho de hobby temporário. Depois disso, eu iria buscar minha namorada em seu trabalho no escritório e depois voltaria para casa. Cerca de um mês se passou desde o incidente com aquela porta, e então, uma noite, voltamos para o apartamento. Como eu disse antes, havia uma vaga bem perto da escada, onde sempre gostei de estacionar. Porém, quando voltamos, tinha um monte de gente no estacionamento. Notei que um deles era monge, e todos os outros usavam trajes matinais. Havia buquês de flores e incensos acesos. Foi uma visão muito estranha de se ver. Minha namorada e eu ficamos um pouco em pânico. Estacionamos longe deles, em um local diferente, e fomos perguntar o que estava acontecendo. O monge então sorriu para mim e respondeu: "Ah, não se preocupe. As coisas estão indo bem agora. Por favor, não se preocupe." Eu não entendi. Pedi a ele que explicasse exatamente o que ele queria dizer. E então, uma mulher na casa dos 50 anos se adiantou. "Acho que posso explicar", ela disse. "Meu marido acabou com sua vida bem aqui." Aparentemente, o marido dela havia retirado a própria vida em nosso apartamento apenas alguns dias antes de nos mudarmos. Fiquei atordoado, mas eu perguntei: "Por que você está fazendo isso agora?" Então, o monge disse que havia uma crença compartilhada de que o marido da mulher não havia falecido. Mas agora, com a ajuda dos presentes ali e do ritual que ele havia realizado, ele acreditava que o espírito do homem estava em paz. Eu não tinha certeza se poderia confiar. Se o espírito daquele homem estava realmente em paz, o que senti naquelas crises de falta de ar foram níveis de medo incrivelmente profundos, do tipo que eu não queria experimentar novamente. Apesar das garantias do monge e de todo aquele ritual perturbador, reclamei com o proprietário por não me avisar do ocorrido com o homem em meu apartamento, e mudei-me. Fico feliz em dizer que os episódios de falta de ar extremos pararam instantaneamente e que minha namorada e eu vivemos uma vida muito mais confortável. Anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, consegui um emprego nos subúrbios, a mais de 32 quilômetros do meu apartamento no centro da cidade. Era um lugar muito legal, em um ótimo bairro, então valeu a pena o deslocamento. Certa noite, voltando do trabalho para casa, decidi parar em uma loja de discos usados em um shopping perto de onde eu trabalhava. Eu tinha uma queda pelo meu vizinho hipster que colecionava jazz antigo em vinil e pensei que talvez pudesse encontrar algo lá, que me desse uma desculpa legal para flertar com ele. Enquanto eu estava andando pela loja, notei um homem de cabelos grisalhos no corredor ao lado olhando para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu, e eu sorri educadamente de volta. Normalmente, não presto muita atenção em pessoas aleatórias que sorriem para mim, mas havia uma intensidade em seus olhos que chamou minha atenção. Ele tinha um daqueles sorrisos que pareciam forçados ou falsos. Andei por algumas outras sessões, mas toda vez que olhava para cima, percebia o homem olhando para mim. Tanto faz. Então tentei não pensar muito nisso, mas continuei notando que ele se posicionava na minha frente em quase todos os corredores. Ficou claro que ele estava tentando flertar, mas eu não estava interessada. Para começar, ele tinha pelo menos o dobro da minha idade, e definitivamente não era meu tipo. Eu apenas decidi fingir que não percebi, mesmo que ele estivesse se movendo repetidamente na minha linha de visão. Pedi ajuda à equipe com a sessão de jazz e acabei escolhendo Illinois Jacquet. Enquanto esperava ser chamada, dei uma rápida olhada na loja para ter certeza de que o cara ainda não estava à espreita. Felizmente, ele foi embora. Saí até o estacionamento e entrei no carro. O shopping ficava ao longo de uma via movimentada, então tive que esperar até que o trânsito se acalmasse para sair do estacionamento e entrar na avenida. Enquanto esperava, olhei pelo espelho retrovisor e percebi que o carro que saía do estacionamento atrás de mim estava com o farol queimado. Nada de estranho nisso, aconteceu de notar. Então, como eu disse, o caminho para a casa foi longo, mas principalmente um caminho reto por esta rua movimentada. Entrei na pista da esquerda em direção para casa. Alguns quilômetros depois, notei mais uma vez um carro atrás de mim
com um único farol. Era o mesmo carro, nesse caso. Pareceu-me estranho que ele não tivesse ultrapassado, mudado de faixa ou desviado até então. Eu estava ouvindo música e pensando no que fazer para o jantar e como estava ficando tarde, decidi parar para comer um fast food. Lembrei-me de um Arby's a alguns quilômetros da minha casa e algumas ruas adiante. Durante a viagem fiquei preocupada em planejar que roupa usar quando levasse o disco para a casa do meu vizinho, mas continuei tendo uma sensação incômoda na boca do estômago que me obrigou a olhar pelo espelho retrovisor. Olhei 1, 2 vezes e vi o carro com farol ainda atrás de mim, pelo menos meio quarteirão atrás. Isto estava agora a cerca de 20 quilômetros de onde o vi pela primeira vez. Eu estava definitivamente ciente, mas ainda não muito preocupada. Era uma via principal que ia de uma ponta a outra de uma grande cidade. Ao me aproximar do desvio em direção ao Arby's, mudei para a faixa da direita e diminuí a velocidade. Mais uma vez, meus olhos foram atraídos para o espelho retrovisor. O carro com um farol mudou de faixa, diminuiu a velocidade e virou para a rua atrás. Agora, suspeito que estou sendo seguida. Então, continuo na pista da esquerda e espero até o último momento para mudar para a pista da direita e parar no Arby's. Ao fazer minha curva, tento observar o carro com um farol. Não quero sofrer um acidente, então consigo apenas vislumbrar o carro enquanto ele passa pela rua. Um sedã dourado, mas não consigo distinguir nenhum outro detalhe e não consigo ver quem está dirigindo. Estava apenas aliviada por ele não estar me seguindo. Então, eu relaxo e sigo em direção ao meu jantar. Peguei minha comida e saí do estacionamento. A forma como os estacionamentos comerciais foram projetados, tive que sair por um supermercado e depois por uma rua lateral para voltar para a via principal e voltar para casa. Era uma longa curva à esquerda e tinha uma faixa para virar. Liguei o rádio e comi algumas batatas fritas enquanto esperava pelo sinal verde. Vejo um flash de luz refletido em meu espelho retrovisor. Quando olho, vejo um carro parando na faixa atrás de mim com um único farol. Senti até meu coração doer, tranquei freneticamente todas as portas e desliguei o rádio. O semáforo mudou e eu me afastei o mais rápido que pude, voltando em direção à via urbana. Agora tinha 100% de certeza de que estava sendo seguida, e sei quem é. Na época, meu estado não exigia placas frontais, então não consegui ver o número da placa. Isso também foi antes de a maioria de nós ter telefones celulares, então eu não pude pedir ajuda. Ao voltar para a via principal, tento desesperadamente me lembrar onde fica a delegacia de polícia mais próxima. Não consigo me lembrar. Ele estava bem atrás de mim nesse momento. Definitivamente, não vou para casa. Lembro-me de um corpo de bombeiros a alguns quarteirões de mim e decido ir para lá. 2 ou 3 voltas nas ruas secundárias e o carro ainda está atrás de mim. Começo a me aproximar do corpo de bombeiros, mas não está tão bem iluminado quanto eu esperava e as portas estão todas fechadas. Passo devagar. Então decido abandonar essa ideia e voltar para a estrada principal, onde há muito trânsito. Pouco antes de chegar à avenida, enquanto o carro se aproxima lentamente por trás, puxo o volante e desvio da faixa da direita para a faixa esquerda. O carro atrás de mim para no meio da estrada. O motorista agora sabe que estou ciente de que ele está me seguindo. Ele decide estragar tudo e para ao meu lado. É aquele homem de cabelos grisalhos, com um sorriso assustador no rosto. Lanço a ele um olhar de horror e desgosto. Então ele apenas me olha como se dissesse: "Ok, você me pegou." Então faz um gesto para que eu abaixe a janela. Eu apenas balanço minha cabeça lentamente. Posso ouvi-lo gritando pela janela: "Olha, pensei que tínhamos uma ligação na loja de discos. Posso te pagar uma xícara de café?" Eu murmurei para mim mesma e virei à esquerda. Tenho certeza absoluta de que esse cara não me seguiu por quase 32 quilômetros para me convidar para tomar um café. Voltei por várias ruas laterais até o corpo de bombeiros. Parei na porta da frente e buzinei até alguém sair. O cara desistiu de me seguir depois que foi descoberto, mas eu com certeza não iria correr nenhum risco indo direto para casa. Alguns bombeiros saíram e chamaram a polícia, que chegou e me acompanhou até em casa. Até hoje, sempre me pergunto o que teria acontecido se o farol daquele carro não estivesse queimado. Eu nunca teria notado ele me seguindo e teria dirigido todo o caminho para casa, e lá ele saberia onde.
Sou uma mulher de 37 anos, meio moleca do jeito que cresci. Sempre subia em árvores, brincava na terra e nunca tocava em boneca ou vestido. No verão de 2002, eu tinha 16 anos na época. Meu namorado me convidou para acampar com ele e seus pais. Sendo eu do jeito que era, aceitei na hora. Parecia muito divertido. Os pais dele estavam planejando um fim de semana em que faríamos rafting, passeios de barco, natação e tudo mais. Eu estava no paraíso absoluto. Eles tinham um trailer e também estava totalmente mobiliado. Como observação bem no meio da floresta, havia uma área designada para acampamento. Era tão calmo e pacífico aquele lugar. Você podia ouvir o rio de dia e à noite era mais alto ainda. Foi muito confortante. Lembro-me de pensar comigo mesma. Cara, eu poderia morar aqui para sempre. O dia seguinte foi provavelmente o dia mais divertido da minha vida. Saímos de caiaque juntos. Era por volta das 1h da tarde. O pai do meu namorado decidiu fazer um churrasco. Não me lembrava da última vez que perdi tanto a noção do tempo e me diverti tanto. O dia passou voando. Antes que eu percebesse, já era hora de irmos para a cama. Mais uma vez, tínhamos um grande plano para o dia seguinte, e eu estava ansiosa para dormir e acordar logo. Lembro-me de ficar acordada, apenas olhando para o teto. Meu namorado estava roncando e eu rindo o mais baixinho que pude. Foi um tanto divertido. Essa foi a última risada que eu dei em muito tempo, antes que minha vida virasse de cabeça para baixo. Houve uma batida na lateral do trailer. Esse som realmente me pegou desprevenida. Eu estava atenta e atribuí isso a talvez um ruído aleatório. Você sabe, talvez um animal ou o trailer apenas rangendo sozinho. Eu não estava com medo nem nada. Tentei dormir e simplesmente ignorar. Mas foi então que comecei a ouvir um som inconfundível de risada. Achei que talvez os pais do meu namorado estivessem acordados e tentando assustar a gente, pois eles eram esses tipos de pessoas de bem com a vida o tempo todo. Eu cheguei um pouco mais perto para escutar. O silêncio tomou conta do lugar novamente e pude ouvir o rio correndo lá fora. Havia um zumbido em meus ouvidos também, do tipo que você ouve quando há um silêncio realmente assustador. Tive uma sensação de aperto no estômago que vejo muitas pessoas sentirem nos relatos quando pensam que algo ruim está para acontecer. Eu senti isso naquele momento. No silêncio mortal, ouvi aquela risada novamente, seguida por um som de algo raspando, vindo de fora do trailer. Meu coração praticamente pulou na garganta. Alguém estava claramente do lado de fora. Eu estava com muito medo, embora não conseguisse mover um músculo. Aquele som de raspagem continuou. Sussurrei para meu namorado, tentando acordá-lo, mas ele continuou dormindo. Ouvi o som se movendo até cerca de 1 metro de distância da porta principal, antes que houvesse mais silêncio. Meu coração batia tão rápido. Tentei me acalmar, mas não conseguia. Eu estava apenas observando o buraco quadrado na porta e vi uma pequena coisa surgir do escuro. Pude ver que parecia ser uma mão. Olhando um pouco mais de perto, pude ver que parecia ser daquelas mãos falsas que você compra no Walmart. Mas isso não me impediu de surtar. Sentei-me e comecei a gritar e a chorar. Os pais do meu namorado entraram cambaleando na sala onde estava dormindo. Tudo o que pude fazer foi apontar para a porta. O pai do meu namorado foi abri-la, mas houve um estrondo repentino. Ele então caiu para trás, caindo no sofá. Uma pedra caiu no chão. Meu namorado já estava de pé, acordado também. A mãe dele estava enlouquecendo. Eu estava gritando e ainda em estado de choque. Quando finalmente parei de gritar, pude ouvir risadas histéricas vindas de fora, seguidas de passos no topo do trailer. Eles estavam no telhado, pulando de um lado para o outro. Eu podia ouvir uma voz aguda vindo de fora do trailer. Nenhum de nós tinha telefone celular em 2002. Estávamos realmente no meio do nada, sem nenhuma maneira de entrar em contato com ninguém. O trailer estava balançando muito nesse momento e parecia que o teto iria afundar. Houve um estrondo no batente da porta lateral. Quando o homem a quebrou com alguma coisa, ele estava gritando e rindo. Foi a coisa mais assustadora que já vi. Era perturbador. Meu namorado estava com uma arma em suas mãos. Ele abriu a porta e disparou aleatoriamente. Os pulos no teto pararam imediatamente e os gritos lá fora também pararam. Olhei para meu namorado e havia uma janela logo atrás dele. Eu pude ver um rosto na janela.
Eu sabia que era um homem porque pude distinguir nele o contorno de uma barba. Isso foi tudo que eu realmente pude ver. Ele levantou uma luva e acenou para mim. Afastei meu namorado da janela. Olhei para trás e o homem havia sumido. Saímos do acampamento naquela noite. O trailer teve uma janela quebrada e o pai do meu namorado teve que ir ao hospital devido a uma pedra que o atingiu na cabeça e pedaços de vidro que voaram em seus olhos. Olhando com mais clareza depois, vimos que a pedra era enorme. Aqueles indivíduos poderiam ter matado John. Chamamos a polícia na manhã seguinte e os policiais revistaram a área. Eles não conseguiram encontrar nada, nem pegadas, nem lenha ou algo parecido. Depois disso, tive que passar por aconselhamento e terapia porque tive muita dificuldade para dormir. Cerca de 2 anos depois disso, meu namorado e eu terminamos devido ao estresse e ao trauma que eu estava passando por causa desse evento. Atualmente, comecei a melhorar, mas demorou muito. Nunca poderia imaginar esse terror até passar por isso. Não desejo a ninguém. Se cuidem. Pessoal, ouvi essa história de um de meus amigos alpinistas, que gosta muito de escalar montanhas. Faço parte do mesmo clube que ele. Ele me contou sobre uma espécie de pedágio para subir uma montanha. Ele disse que pagou um valor e o cara anotou seu endereço e informações em caso de emergência. Ele chegou às 8 da noite naquele lugar, o que é muito mais tarde do que o normal para ele. Ele estava escalando sozinho naquele dia e se preparando. A altitude era elevada e decidiu, antes de chegar, que passaria a noite no cume. Porém, lá no pedágio, o cara que recebeu o pagamento disse que havia uma cabana não tripulada lá em cima, que ele seria mais que bem-vindo para usá-la. Ele gostou mais dessa ideia do que passar a noite em sua barraca. Ele sentiu que, por causa disso, poderia realmente aproveitar o tempo e a experiência de escalada. Ele subiu ao cume sem incidentes e apreciou todas as vistas deslumbrantes. Quando chegou lá, ele era o único no cume e a cabana estava vazia. Ele preparou um café, olhou para a montanha e viu o esplendor da natureza, assistindo ao pôr do sol. Quando a noite chegou, começou a ficar mais escuro e mais frio. Então ele foi para a cabana. Ele trouxe um pouco de álcool e bebeu um pouco enquanto preparava o jantar e ouvia a rádio. Ele estava muito cansado depois do jantar, bebendo, caminhando e tudo mais. Ele decidiu ir para a cama e dormir um pouco, para poder começar a descida de manhã cedo. Ele desligou a lanterna e tudo virou um breu. Ele disse que não teve problemas em adormecer devido ao cansaço. No meio da noite, ele acordou com um som estranho. Parecia que a porta estava chacoalhando. Isso o assustou um pouco porque, quando ele verificou a previsão do tempo, não parecia que seria uma noite particularmente ventosa. Ele ouviu atentamente o som e logo percebeu que não era o som do vento. Era outra coisa. Para ele, parecia o som de alguém tentando abrir a porta e o som de pessoas andando lá fora. Sabe quando você está no escuro em busca de algo, como a maçaneta da porta? Ele disse que parecia exatamente isso. Uma rápida olhada em seu relógio e ele viu que já se passava das 2 da manhã. Ele não achava que outro alpinista estaria tentando escalar a montanha a essa hora da noite no escuro. Eu sei que algumas montanhas estão ligadas por cadeias e você pode caminhar ou escalar de uma para a outra, mas aquela montanha não era assim. Por um lado, você precisava pagar o pedágio e, em segundo lugar, não havia outra montanha na área. Era apenas uma montanha com uma rota de escalada. Então ele disse, com base no que sabia e na sua experiência, que não deveria haver ninguém lá fora. Ele disse que era impossível, e isso o aterrorizou. Ele estava deitado no saco de dormir, tremendo. Ele não teve coragem de sair. Fingiu estar dormindo, mantendo os olhos ligeiramente abertos, esperando e torcendo para que o barulho do lado de fora da porta parasse ou desaparecesse. Depois de alguns momentos, ele ouviu o som da porta se abrindo. Ele disse que estava orando profundamente em seu coração quando ouviu aquele som. Ele arregalou um pouco os olhos e disse que viu 4 figuras junto à porta aberta, iluminadas pela fraca luz de fora. Um menino, uma menina, um homem e uma mulher. Eles estavam vestindo roupas velhas e rasgadas. Eles não carregavam lanternas e pareciam estar completamente acostumados com o frio e o escuro. Eles entraram na cabana sem dizer nada.
Meu amigo fechou os olhos e rezou para que eles fossem embora. Ele estava com medo daquelas pessoas. Não havia como eles estarem lá. No entanto, lá estavam eles. E agora eles estavam na cabana com ele. Ele ouviu passos pelo piso de madeira. Eles pareciam estar procurando por algo. Meu amigo ficou o mais imóvel que pôde para não alertá-los de sua presença. Depois, com a mesma rapidez com que chegaram, saíram sem conversar e sem fechar a porta da cabana. Ele disse que assim que os viu partir, ele jogou apressadamente todas as suas coisas na bolsa e começou a descer. Não tenho certeza se ele verificou se faltava alguma coisa ou não, mas essa teria sido uma das primeiras coisas que eu teria feito. Ele se vestiu e rapidamente se preparou para a descida, que tinha uma grande chance de não acabar bem. Ele desceu a montanha o mais rápido que pôde e ainda estava aterrorizado. Havia algo naquela família que realmente o aterrorizava. E não sei se ele deixou algo faltando nessa história, pois tenho uma sensação que sim. Quando chegou ao fundo, falou com o homem no pedágio e contou-lhe sua experiência. Ele disse que não seria certo não mencionar o que aconteceu. Ele não se importava se isso o fizesse parecer idiota. O cara do pedágio disse a ele que ele era o único na montanha naquela noite, e isso o perturba até hoje. O cara do pedágio, então, disse que há alguns meses uma família desapareceu naquela montanha, e nenhum sinal deles foi encontrado. Porém, eram 3 pessoas, e não 4, como ele viu. Foram espíritos ou a família ainda estava viva? Eu me pergunto se eles estavam caçando comida ou algo assim e foram atraídos para a cabana. Talvez algo tenha acontecido com eles e eles tenham perda de memória ou algo assim. Não sei. Meu amigo está convencido de que a família que visitou a cabana era de espíritos. Ele nunca esquece aquela noite, e dá para ver em seus olhos que é verdade. Eu cresci na Península Superior de Michigan. Minha família se mudou para lá quando eu tinha cerca de 6 meses. Nasci originalmente em uma pequena cidade chamada Mount Clemens, a mesma cidade onde Dean Cain nasceu. Michigan é um estado único na forma como está posicionado na fronteira norte dos Estados Unidos e na fronteira sul do Canadá. Ninguém nunca viaja para minha região. Não há nenhuma maneira real de simplesmente passar. Estamos cercados pelos grandes lagos. Com exceção das grandes cidades, o estado é majoritariamente coberto por diversas matas. Tenho algumas experiências estranhas vivendo na parte alta da península, mas nenhuma é mais estranha do que a que estou prestes a contar. Morávamos no topo de uma colina, a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Nossos vizinhos estavam a cerca de 16 quilômetros de distância. Era tranquilo e com poucos veículos, se é que algum passava por nossa casa. Por causa disso, desenvolvi um medo estranho de veículos subindo o morro. Parecia que você podia ouvi-los vindo a quilômetros de distância e sempre ficava pensativa se era alguém conhecido. É claro que havia outros que viviam na nossa estrada, mas este não era um lugar para pessoas de fora pegarem atalhos ou algo assim. Nem tínhamos nomes em nossas estradas. À medida que fui crescendo, não tive tanto medo dos veículos que passavam durante o dia. Eu sabia que a maioria dos carros e caminhões que passavam eram vizinhos distantes e amigáveis. Porém, quando a noite chegava, bem, a história era completamente diferente. Eu podia ver os faróis cortando a janela do meu quarto e iluminando minhas paredes com os galhos das árvores. É um sentimento difícil de descrever. Mas, na minha mente, sentia que ninguém deveria dirigir por uma estrada tão remota depois do anoitecer. Na época em que isso aconteceu, eu tinha 13 para 14 anos. O ano era 1996. Nossa família tinha surpreendentemente acabado de adquirir a internet. Qualquer pessoa na casa dos 30 anos sabe o quão insano foi esse tempo. Por alguma razão, nessa época meu pai instalou uma porta deslizante de vidro na parede perto de onde estava o computador. O computador costumava ser o centro da atenção em nossa casa naquela época. Isso é diferente de hoje em dia, onde cada membro da família tem o seu próprio computador pessoal, além de 1 bilhão de outros eletrônicos portáteis. Portanto, ter a porta de correr aberta para a paisagem a partir da mesa do computador deixava toda a experiência muito melhor. Bem, eu apreciei isso por cerca de 2 dias, antes que uma das coisas mais estranhas que já vi ocorresse. Fiquei acordada até tarde no sábado à noite no computador,
como de costume naquela época. Eu provavelmente estava brincando nas salas de bate-papo do Yahoo, ou talvez jogando alguma coisa. Foi então que ouvi, principalmente senti no início, o ronco baixo do motor de uma caminhonete antiga se arrastando lentamente pela estrada. A caminhonete passou pela nossa casa e depois parou. O medo que mencionei antes chegou em um instante. Nada de bom poderia vir de um veículo tão suspeito passando pela nossa estrada à 1 da manhã. O que vi a seguir queimou dentro da minha cabeça. Posso me lembrar disso tão claramente quanto o dia. A caminhonete parou imediatamente. Um homem abriu a porta do passageiro e rapidamente correu para o lado do motorista. Isso, sendo muito longe para que eu pudesse dar uma boa descrição física, mas percebi que o passageiro era muito maior que o motorista. Ele estava vestindo uma espécie de colete fofo, jeans e um daqueles bonés estilo caminhoneiro. Ele agarrou o motorista e o arrastou para fora. Ele então o bateu contra a porta traseira. Ele parecia estar gritando com ele e ordenando-lhe que fizesse alguma coisa. Ele fez sinal para que ele abrisse a porta traseira. Quando ele fez isso, vi o motorista se virar para o cara, como se estivesse hesitando por medo. Mesmo à distância, pude ver claramente que esse cara estava nervoso. Seu parceiro entregou-lhe com força uma pá, jogando em sua face. O passageiro então apontou para um local na beira da estrada, atrás da caminhonete. O motorista, em pânico, começou a cavar freneticamente onde o passageiro havia apontado. Ele cavou por cerca de 5 minutos sem parar, fez uma pausa e depois olhou. Os dois trocaram algumas palavras que eu não conseguia entender. Eles então arrastaram algo para fora da carroceria. Eu só poderia descrever como um saco de dormir fechado, com um corpo obviamente ainda dentro. O passageiro caminhou até o buraco e jogou lá dentro. Os dois homens então fizeram uma tentativa fraca de cobrir o buraco antes de fugirem apressados. Essa é a parte mais assustadora de tudo. Quando saí para a estrada na manhã seguinte, o buraco estava vazio. Eu sabia que o que vi era real, porque as marcas dos pneus da noite anterior ainda estavam lá, mas o que quer que tenham jogado naquele buraco desapareceu. Olhei para o lado oposto e fiquei horrorizada ao ver pegadas na terra que levavam direto para a floresta. Eu não tinha ideia do que fazer com toda aquela informação ainda sendo processada em minha mente. Reprimi essa memória por tanto tempo e só queria fingir que isso nunca aconteceu. Além de alguns amigos próximos, nunca contei a ninguém sobre isso. Acredito que aquele saco que tentaram enterrar no chão tinha alguém dentro. Eles devem ter pensado que a pessoa estava morta. No entanto, com base no que vi na manhã seguinte, claramente eles estavam errados. Você pode atribuir tudo isso à minha imaginação, se quiser, mas mantenho o que disse. Existem algumas coisas neste mundo que nunca serão capazes de explicar, e mesmo que pudesse, é provável que não gostasse muito da resposta. Mas em relação a tudo isso, tenho certeza que era uma pessoa e que ainda estava viva. Há 2 anos, minha família e eu vivenciamos algo que ainda me deixa inquieta. Tudo começou quando nos mudamos para o Tennessee em busca de um recomeço. Eu, meu marido e nossa pequena filha de 2 anos, exaustos pela longa viagem, ansiávamos apenas por descanso. Meus pais, que já viviam na região, nos ajudaram a nos instalar. Naquela noite de chegada, enquanto desfazíamos as malas sob a luz tênue da sala recém-iluminada, nossos novos vizinhos apareceram para nos cumprimentar. Um deles era Ben, cuja presença me causou um desconforto imediato. Até minha filha, normalmente tão sociável, se escondeu atrás de meu marido ao vê-lo. Durante o desempacotamento, meu pai retornou à caminhonete para pegar mais caixas e notou Ben observando nossa filha de longe. Assim que meu pai o encarou, Ben se afastou, mas o desconforto já havia sido semeado em nossos corações. Naquela mesma noite, após nossa filha já estar segura na casa dos meus pais, ouvimos batidas na porta. Pensando ser a pizza que havíamos pedido, meu marido atendeu, mas, para sua surpresa, era Ben. Parado sob a luz fraca do corredor, sua figura impunha uma ameaça silenciosa.
Sem cerimônias, ele pediu um cigarro. Sua voz, embora baixa, carregava um tom exigente, e quando informamos que não fumávamos, sua irritação se tornou evidente. Ele começou a elevar a voz, suas palavras cortando o silêncio noturno, até que nosso senhorio, atraído pelo barulho, veio intervir. Nosso senhorio nos confidenciou que Ben sofria de problemas mentais e que era inofensivo quando medicado. Pouco conforto isso nos trouxe em nossa primeira noite no novo lar. Nos dias seguintes, a figura de Ben tornou-se uma constante desconfortável. Ele frequentemente parava do lado de fora dos prédios, observando, tentando interagir cada vez que eu chegava do trabalho ou quando víamos ele durante nossas raras folgas. Sua obsessão aumentou a ponto de nos seguir ao parque, insistindo para se juntar a nós com a desculpa de que era bom com crianças. O clímax desse terror ocorreu numa noite, após quase um mês de constante assédio. Eram quase 11 da noite quando a porta de nossa casa começou a tremer violentamente ao som dos gritos de Ben, exigindo entrada. O pânico se instalou enquanto eu me escondia no armário, com meu telefone numa mão e uma faca na outra, ouvindo o barulho da porta sendo golpeada, até que as sirenes da polícia e os gritos de nossos vizinhos me deram coragem para sair. Após esse incidente, a comunidade se uniu e relatou as ações de Ben ao proprietário e à polícia. Ele foi detido e, segundo rumores, colocado sob custódia institucional. Decidimos então vender nossos pertences e mudar para a casa dos meus pais. Hoje, vivemos em uma nova casa, numa comunidade segura, onde minha filha já não teme olhar pela janela.